Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e nas semanas de 22 de março a 2 de abril nós iremos realizar nossa avaliação bimestral de matemática. Vocês terão essas 2 semanas para realizar essa avaliação e a entrega acontecerá no dia 6 de abril de 2021, uma terça-feira. Okay? Vou passar para vocês as instruções da realização dessa avaliação, assim como algumas dicas para vocês realizarem as questões, tá bom? Para vocês poderem realizar essa avaliação com mais clareza. Então vamos lá. Então algumas instruções aqui para avaliação. Leia todas as questões atentamente, evite rasuras. A interpretação das questões faz parte das avaliações. Utilize caneta azul ou preta para as respostas e lápis para os cálculos. Todas as questões que possuem algum tipo de cálculo deverão ser justificadas com os cálculos ou pelo menos justifiquem como vocês chegaram nessas respostas, qual foi o meio que vocês usaram para chegar nas respostas, ok? As questões de 1 a 4 são de múltiplas escolhas, então vocês vão assinalar qual é a alternativa correta, tá? Porém, deixe os cálculos do lado também, que tem cálculo para se chegar nessas alternativas. As questões 5, 6 e 7 são questões dissertativas, questões abertas, onde vocês têm que resolver cada item, tá? Então tem a questão 5 lá, tem A, B, C, D, tem que resolver o A, o B, o C e o D, não é para assinalar uma delas não, tá? E cada questão apresenta a pontuação após o enunciado, então vocês vão ver a questão e vai ver que na frente tem quanto vale cada uma. As 4 primeiras de alternativa valem 1,25. Então, no total, as 4 juntas valem 5 pontos. E os outros 5 pontos estão nas questões 5, 6 e 7, distribuídas nas questões 5, 6 e 7. Então, vamos lá. Questão 1. Em uma gincana de conhecimentos gerais da escola Professora Laura Qualiato Pacheco, a regra era a seguinte: para cada questão que o aluno acertasse, ele ganharia 5 pontos. Para cada questão que o aluno errasse, ele perderia 3. No final de 20 questões, Henrique acertou 12 questões e errou outras 8. Sua pontuação foi de... Então, o que vocês têm que fazer aqui? Vocês precisam saber que 12 ele acertou. Então, vocês precisam saber que cada uma dessas 12 valia 5 pontos. E ele errou 8. Cada uma dessas 8 valem 3 pontos. Vocês vão ter que fazer processo multiplicativo, né? 5 pontos vezes as 12 questões, 8 pontos vezes as 8 questões vezes os 3 pontos, e subtrair, né, o total que ele ganhou, tira o que ele perdeu, vai dar pontuação, uma dessas alternativas aí. Número 2. Na madrugada de 28 de maio de 2020, algumas cidades do sul de Minas Gerais tiveram recordes de temperaturas mínimas, como mostra a tabela abaixo. Então aqui tem uma tabelinha com 4 cidades e as temperaturas que elas marcaram na madrugada de 28 de maio de 2020. O que vocês precisam fazer? Verificando a tabela, pode-se dizer que a diferença de temperatura mínima entre Varginha e Maria da Fé foi de... Vocês vão pegar as 2 cidades que foram citadas aqui no enunciado e fazer a diferença. Na verdade, verificar qual é a diferença que tem aí. Vocês podem pôr uma reta numérica, vocês podem fazer a continha de subtração, lembrando que uma delas aí tem sinal negativo, então menos com menos vocês têm que ver certinho como vai ficar aí a conta, né? Enfim, as alternativas estão aí. Número 3. Henrique adora ler. Ontem ele leu 3/5 do total de páginas do seu livro favorito e hoje ele leu 1/3 do total de páginas do mesmo livro. Qual a fração abaixo indica o total de páginas que Henrique já leu desse livro? Então vocês vão pegar 3/5 mais 1/3. Lembrando que são 2 frações, soma de frações, porque ele leu esse total, então vocês vão somar essas 2 frações. Lembrando que os denominadores, os valores aqui de baixo, são diferentes. Então tem que tirar MMC ou fazer o método da borboleta lá, que eu também expliquei no vídeo na semana que eu passei essa aula para vocês, enfim. Também é uma dessas alternativas aí. Número 4. José multiplicou as frações 2/7 por 4/3. Então vocês vão multiplicar. E o resultado dessa multiplicação dividiu por 1/4. O resultado final foi... Então vocês vão multiplicar essas 2 primeiras frações, 2/7 vezes 4, 4/3. E depois o resultado que der vocês vão dividir por 1/4. Lembrando que a divisão de frações, você multiplica o que vai dar entre essas duas pelo inverso dessa. Troca essa, ao invés de 1/4, o 4 vai para cima e o 1 vem para baixo. Tá? Então, divisão é a multiplicação invertendo-se a segunda. Olhem as regrinhas das aulas. Também vai dar uma dessas alternativas aqui.
Número 5. Já número 5 agora não é mais de alternativa, vocês terão que responder cada item, o item A, B, C e D. Efetue as operações abaixo e simplifique o resultado final quando necessário. Valem 2 pontos essa questão 5, então meio ponto para cada uma. Aqui são as 4 operações básicas entre frações. Então vocês vão fazer soma entre frações, denominador diferente, tem que tirar MMC, ou método da borboleta, subtração, denominadores diferentes, MMC ou método da borboleta, lá o que vocês preferirem, multiplicação, de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo e acabou. É só simplificar se for preciso. E a divisão, copia a primeira, vezes, inverte a segunda e aí multiplica, de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Fechou. Número 6. Aplique as propriedades das potências em cada uma das situações a seguir. Também vale 2 pontos essa questão, então é meio ponto para cada uma aqui. Quais são as propriedades das potências aí que a gente viu? Multiplicação de mesma base, então vocês copiam a base, somam os expoentes. Divisão, copia as bases, subtrai os expoentes. Potência de potência, mantém a base, multiplica-se os expoentes. E essa D, na verdade, envolve uma multiplicação em cima, copia a base, soma os expoentes, e depois uma divisão pelo denominador aqui. Aí vocês mantêm a base e subtrai o expoente lá de cima, pega o expoente lá de cima e subtrai o 4 dele, tira o 4 dele, ok? Expliquei o que tem que fazer, gente, tá? Fechadinha aí a questão. Número 7. Escreva as potências de expoentes fracionários na forma de radicais. Vocês vão pegar essas potências que estão escritas com expoente fracionário. Então, 10 elevado a 1 quinto, 5 elevado a 3 sétimos, 13 elevado a meio e 11 elevado a 4 nonos. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o símbolo do radical, que é o símbolo da raiz, que a gente chama de raiz, né? Geralmente a gente vê a raiz quadrada. Então, vocês vão fazer o radical e colocar esses valores, né? A base vira radicando, o denominador aqui da fração vira índice, e o numerador vira o expoente do radicando. O que é isso? Dá uma olhadinha na aula anterior. Bem simples isso aqui também. Só colocar no radical, aonde vai cada item, ok? Cada elemento vai aonde dentro de um radical. O que vai virar o radicando, o que vai virar o índice, o que vai virar o expoente. Essa aqui vale 1 ponto. Então, cada questãozinha aqui é 0,25, 25 centésimos. As 4 juntas dá 1 ponto, belezinha? O gabarito é para vocês anotarem aqui as 4 primeiras, né? E as respostas das 5, 6 e 7 pode ficar aqui embaixo mesmo, passem a caneta para ficar bonitinho. Até porque quem for tirar foto e me mandar pelo WhatsApp ou pelo Google Classroom, fica mais fácil para eu enxergar a resposta final, tá bom? Então, façam bem legível, tá? Deixem para pegar na escola o impresso apenas quem não tem acesso mesmo, tá bom? Vocês que estão vendo essa aula, que teve acesso à videoaula, terão acesso ao material online. Então, deixa para o pessoal que não tem acesso à internet para poder pegar os impressos na escola, tá certo? Fiquem com Deus, então. Boa prova, bons estudos e até uma próxima. Tchau, tchau.